Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar a nossa segunda unidade falando sobre a química das águas, né? E aí a gente inicia a química das águas falando da importância, né, da água para o meio ambiente. E aí, como todo mundo já sabe, a água é fundamental, né? Fundamental para a manutenção dos seres vivos. E a gente tem 70% da superfície terrestre, né, composta por água. E o total de água doce no nosso planeta ele corresponde a 33% de toda a água que a gente tem na Terra, onde esses 2% eles fazem parte da calota glacial, ou seja, eles estão lá congelados, eles não estão disponíveis na forma líquida. E apenas 1% do total dessa água do planeta é de água doce, na forma líquida, ou seja, que a gente consegue utilizar, né? Geralmente nas formas de rios, de lagos ou águas subterrâneas. Ok? Aí aqui a gente tem uma curiosidade: de 1% da água doce líquida que a gente tem disponível no planeta, 10% dessa água está localizada aqui no Brasil, aqui no nosso território, e veja a importância do nosso território para o mundo. E aí, falando em Brasil, quando a gente tem uma quantidade muito grande de água, como essa quantidade que tem disponível de água líquida, a gente acaba não se preocupando e achando que essa água ela pode durar para sempre. Então, aqui nessa figura, eu trago para vocês algumas informações interessantes sobre o consumo, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui em cima a gente já mostra, ó, cada brasileiro consome em média 5,56 mil litros de água por dia. Essa água ela é bastante utilizada, por exemplo, na alimentação. Aqui eu estou trazendo essa outra figura para que vocês deem uma olhada. Se a gente tiver, por exemplo, na carne, né, que a gente come, a gente tem em 1 quilo de carne que a gente se alimenta, foi consumido para que aquela carne chegasse até mim 15,5 mil litros de água. Então aqui ele faz mais ou menos esse cálculo, né? Imagina que eu tenho aqui um boi de 200 quilos, né? Ah, ele até chegar a mais ou menos uns 3 anos, que é o tempo que leva para o abate, ele consome mais ou menos 1.300 quilos de grãos, né? E 7.200 quilos de pasto. Então, aqui, ó, para esses grãos e para esse pasto, a gente tem aproximadamente 3,69 milhões de litros de água consumidos só nesse daqui. Ó. Além desses 3 milhões de litros de água, a gente tem 24 mil litros de água bebida, né? Ele precisa beber. Nós temos 7 mil litros de água para o serviço. Isso tudo aqui dá 3,1 milhões de litros, né, de água utilizada. Então, fazendo essas contas, dividindo aqui pelo peso, né, do boi, a gente chega nessa coisa absurda aqui de 15,5 mil litros de água para cada quilo de carne que a gente consome. Isso sem levar em consideração as outras coisas, né? 1 quilo de queijo, 5 mil litros, um ovo, 200 litros, é, um par de sapato, carro, enfim, tudo isso daqui mostra mais ou menos o consumo, né? Como a gente consome muita água e a gente não dá atenção para isso. E isso é uma das coisas que é importante também a gente saber na hora que a gente vai estudar a química, né? Mas aqui entrando, de fato, na química mesmo das águas naturais, a gente vai ter esse estudo da química das águas divididas em duas categorias. A primeira são as reações ácido-base, né? E as outras são as reações de oxidação, redução, e não necessariamente nessa ordem. Essas são as duas que são as mais importantes, né? As mais comuns. As reações de ácido-base, para a gente ver como é que fica, como é que o pH ele se ajusta nas águas naturais, e as outras são as reações de oxirredução, de oxidação e redução, que são as reações redox, né? Os fenômenos ácido-base e a solubilidade eles são controlados pelas concentrações dos íons inorgânicos que estão dissolvidos. Por exemplo, o pH e a concentração de íons em sistemas de águas naturais eles são controladas tanto pela dissolução do dióxido de carbono atmosférico, aquele dióxido de carbono que a gente estudou na primeira etapa, que a gente comentou que o único sumidouro eram os oceanos. Então, esse dióxido de carbono, quando ele vai entrando nos oceanos, ele vai modificando essa questão do pH, tá? Além do dióxido de carbono atmosférico, a gente também tem os íons carbonatados, que são encontrados nas rochas e nos solos dentro desses corpos de água. Então, esses compostos, eles controlam, né, a concentração dos íons nesses sistemas de água natural. Isso seria do ácido base e da solubilidade.
No outro, que é o fenômeno redox, eles controlam o conteúdo de orgânico, que é um exemplo a DBO, que a gente vai ver. Demanda bioquímica de oxigênio, né? Que seria essa DBO? Seria nada mais nada menos do que a quantidade de oxigênio que é consumido em uma água, tá? A quantidade de oxigênio que é consumido numa determinada água. E quem consome esse oxigênio? Quem consome esse oxigênio são as bactérias que se alimentam da matéria orgânica, digamos assim. Né? Então, assim, quanto mais matéria orgânica a gente tiver no corpo de água, maior vai ser a DBO, maior vai ser a demanda de oxigênio. Tá certo? Então, aqui a gente tem a química de oxidação e redução, né, em águas naturais. E quando a gente fala em reações de oxidação e redução, a gente tem que sempre lembrar do oxigênio. Então, quando a gente fala em oxigênio, a gente está falando do composto ou do agente oxidante que é mais importante. Né? Então, toda água natural ela tem oxigênio dissolvido, fazendo parte dessa água. Então, esse oxigênio que está dissolvido, ele é justamente aquele agente oxidante mais importante. Então, aqui a gente tem a minha reação que ocorre em solução ácida e em solução básica. Na solução ácida, a gente tem aqui o oxigênio se transformando em água, e na solução básica, a gente tem o oxigênio se transformando no íon hidroxila. Tá? Existem essas duas reações, tanto em meio ácida como em meio básica, tá? Quando a gente fala em água é, natural, tá bom? E quando a gente fala também a dissolução de um gás em água, né? Quando a gente está falando de gás, dessa relação que existe entre a dissolução, né? Ou entre a solubilidade de um gás em água, a constante de equilíbrio que é apropriada é a constante da lei de Henry, né? Que é dado por isso daqui, ó, KH é igual à solubilidade, ou essa concentração do oxigênio aquoso, dividido pela pressão parcial, tá? A constante da lei de Henry, para essas situações, a 25 graus Celsius, ela é 1,3 vezes 10 a menos 3 mol por litro por ATM, tá? E aí, se a gente substituir essa constante de equilíbrio aqui, ó, de 1,3 vezes 10 a menos 3, e multiplicar pela pressão parcial do oxigênio, né, ao nível do mar, que é 0,21 atm, a gente encontra a solubilidade de 8,7 miligramas por litro. Essa é a solubilidade do oxigênio ao nível do mar. Ele tem essa solubilidade de 8,7 miligramas por litro. E aí aqui a gente tem uma observação. Ó. A solubilidade dos gases ele aumenta com a diminuição da temperatura. Então, se eu tenho, por exemplo, a 0 graus Celsius, a solubilidade do oxigênio é de 14,7. A 35 graus é de 7 miligramas por litro. Tá? Então, às vezes a gente tem indústrias, por exemplo, que é, eliminam, né, que jogam nos corpos hídricos a água pode até estar limpa, mas essa água ela está com a temperatura muito mais alta, né? E quando essa água liberada pela indústria ela chega nesses corpos hídricos, ela aumenta a temperatura dos corpos hídricos, faz com que a solubilidade do oxigênio diminua. Quando eu tenho menos oxigênio dissolvido, por exemplo, os animais marinhos, os peixes, eles não conseguem é, é, respirar, né, eles acabam morrendo. Um exemplo que a gente consegue visualizar é o refrigerante. Às vezes a gente pega duas garrafas PET de Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola gelada, quando a gente abre, a gente não vê, ou é mais difícil que aquele líquido ele saia da garrafa, né? Que aquele gás ele saia da garrafa. Já quando o refrigerante, a Coca-Cola, ela está quente, na hora que a gente abre, pode ser que eu tenha perda daquele líquido, ou seja, o gás ele não vai estar tão dissolvido na garrafa quente, né? Na Coca-Cola quente, assim como ele está na garrafa fria. Tá bom? A gente consegue visualizar. Na hora que eu abro a garrafa, esse gás que não estava tão dissolvido, ele vai querer sair. E na hora que ele quer sair, ele termina carregando o líquido também, tá bom? Então isso seria poluição térmica, ou seja, o aumento da temperatura de uma água, provocando a diminuição na concentração de oxigênio que estava dissolvido lá, ok? Então aqui a gente tem a demanda, né? Nesse caso a demanda de oxigênio, né? Que é a substância mais comum que é oxidada pelo oxigênio dissolvido em água é a matéria orgânica, como a gente já comentou. Então, essa demanda de oxigênio ela serve para identificar se aquela minha água ela tem muito ou tem pouca matéria orgânica, tá bom? Aqui a gente tem uma reaçãozinha que mostra isso, ó, o carboidrato, né, é oxidado, transformando em dióxido de carbono e água, né?
E o oxigênio dissolvido em água ele é consumido também pela oxidação da amônia, né, e íons amônio a íons nitrato. Então a gente tem o oxigênio dissolvido, né, que ele tanto serve para oxidar a matéria orgânica como também a amônia, tá bom? Isso seria a demanda de oxigênio. E aqui, voltando a falar um pouco sobre a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, como a gente já tinha comentado, é a capacidade da matéria orgânica em uma amostra de água natural, logicamente, que é o que a gente está estudando, de consumir oxigênio, ou seja, capacidade da matéria orgânica através das bactérias, né, que degradam essa matéria orgânica, de consumir oxigênio. Essa DBO ela é feita experimentalmente, esses cálculos. Então, basta que você conheça a concentração inicial de oxigênio, depois você mede a concentração final e você vê qual foi a DBO, qual foi o consumo daquele oxigênio. A temperatura ela tem que ser constante, a 20 ou 25 graus Celsius, e tem que ser no escuro, para que evite algum tipo de decomposição é, fotocatalítica, enfim, a luz ela não pode interferir. E o pH ele tem que ser mantido neutro, né? E para esse pH ele ser mantido neutro, a gente precisa utilizar um tampão, né? Com 2 dos íons do ácido fosfórico através dessa reação, ok? Então, assim, quando a gente suspeita que esse experimento, ou que a gente suspeita que aquela amostra ela tem uma alta DBO, né? Ou seja, que ela vai precisar de muito oxigênio para decompor aquela matéria orgânica, ou seja, eu tenho muita matéria orgânica e o oxigênio que eu tenho lá dentro ele não vai ser suficiente para decompor aquela matéria orgânica. Então, quando tem uma suspeita dessa alta DBO, dilui-se essa água pura, né, saturada com oxigênio dissolvido, ou seja, você vai saturando com oxigênio, vai jogando oxigênio lá dentro, até que eu tenha nessa amostra oxigênio disponível, né, suficientemente para oxidar toda a matéria orgânica presente. E geralmente isso daí dura em torno de 5 dias, que é o DBO5, que a gente chama. Então, só para vocês terem uma ideia, a DBO média de uma água não poluída, ela vai mais ou menos de 0,7 litro, né, miligramas de oxigênio por litro a 25 graus Celsius, tá? Lembrando que a solubilidade máxima em água é de 8,7, né, miligramas por litro, ok? Então, essa é a DBO média de uma água não poluída, 0,7 miligramas, e a DBO média de um esgoto doméstico, que tem muita matéria orgânica, é de 500, né? Média, 500 miligramas por litro. Então, imagina a quantidade de oxigênio que eu ia precisar ter na minha água para eu decompor toda essa matéria orgânica. Né? Então, a gente tem essa DBO do esgoto doméstico de 500, a gente tem a DBO de uma água não poluída de 0,7. Certo?